Olá pessoal, bem-vindos à segunda aula, ou primeira aula 01, na verdade, né? A anterior foi 00. E aí nessa aula a gente vai fazer uma demonstração de como a gente cria um projeto bem simples em Python, né? O mais simples que a gente puder fazer agora, mas para a gente poder dar uma olhada em como é que funciona a estrutura do Python, como é que a gente faz um módulo, né? Chamar outros módulos, consolidar todo o conhecimento que a gente passou agora na aula teórica. Então, a gente vai precisar abrir aqui a pastinha. Coisa interessante é como que a gente chega no WSL, né? A gente pode digitar barra barra WSL aqui dentro do File Explorer do Windows e a gente vai ter acesso ao nosso Ubuntu 18.04 aqui, né? Então ele compartilha as pastas dessa forma que a gente consegue, para facilitar, a gente pode criar um atalho disso aqui dentro do nosso desktop e segue aí acessando mais rapidamente, né? Então, basicamente a gente vai vir aqui, a minha pasta está em Home. Cadê o meu Home? Aqui, Denis, Data Driven Aulas, aula 1. E aí eu vou criar uma nova pasta aqui dentro, chamada de projeto, certo? Então a gente vai selecionar, ele vai abrir. Esse é o VS Code, tá? Para quem não conhece. É um IDE que eu gosto bastante, ela é bem completa. E aí eu sempre codo pelo VS Code, mas vocês podem fazer isso por qualquer outra IDE, né? Ou PyCharm, Spider, qualquer outra ideia dessas. Mas basicamente a ideia é que aqui dentro eu contenha tudo que eu for precisar para o meu projeto. Né? Então, pessoal, eu fiz uma estrutura de pastas aqui para o meu projeto. Né? Eu coloquei aqui uma pasta para logs, uma pasta para úteis, onde eu vou guardar os meus submódulos, né, que eu vou estar importando. E o meu arquivo principal é chamado Dice aqui. Ele é a extensão .py, né, para o Python. E aí ele vai estar aqui na raiz do meu projeto. E dentro do meu utils eu vou ter um outro arquivo chamado roller. Okay? Então a ideia é que toda a minha lógica ela vai acontecer no meu roller. E o meu dice ele vai ser um script, o meu script principal, que ele vai receber os argumentos, ele vai importar o roller, importar o que ele precisa para calcular, e aí ele vai deixar a lógica acontecer por outro script. Dessa forma a gente separa os nossos módulos, né, a lógica da nossa programação, e à medida que eu precisar alterar alguma coisa isso aqui futuramente, eu já sei exatamente onde é que eu vou mudar. Né? Então eu vou alterar esse arquivo específico. Se tiver uma função mais específica, eu posso colocar em um outro arquivo. E aí esse outro arquivo ele vai ser puxado pelo roller. E aí a gente vai desenvolver dessa forma que a gente faz uma melhor prática aí para o desenvolvimento de uma programação normal aí, né? Um desenvolvimento normal. Hoje em dia as boas práticas elas demandam que a gente separe o máximo, segmente o nosso código, deixe ele mais limpo, deixe ele mais direto e deixe ele mais fácil de ser revisado dessa forma. Então, uma função, um script principal em Python, vocês vão perceber, ele vai ter um statement que se chama o if name igual a main. Então, esse statement aqui, ele vai significar que se o nome do meu arquivo, se eu estiver chamando esse arquivo né, no meu terminal, ele vai agir como um arquivo principal, né, como um script principal. Eu consigo colocar esse if name main em outros arquivos, em submódulos, mas aí eu vou estar dizendo para o meu Python que eu consigo executar aquele script independente dos outros. Né? Independente, na verdade, ele consegue ser chamado como script principal. E aqui, pessoal, aqui eu coloco a lógica que eu vou executar esse código na hora que eu chamar ele pelo terminal. Eu posso fazer de uma outra forma, que eu vou só colocar aqui estou, estou rodando o código principal. Né, eu vou printar essa string aqui, caso a gente consiga, caso a gente chame o nosso código. Então eu vou lá no meu Ubuntu. E agora quando eu entrar aqui no meu Ubuntu, eu posso chamar um Python, na verdade aqui dentro de projeto, né? Posso chamar o meu Python dice.py e aí ele vai executar a linha de código que está dentro do meu if name igual main. Ok? Então, gente, eu criei aqui já a minha estrutura de pastas, né?
E aí eu vou iniciar aqui a criação do meu roller, né? Vou começar a desenvolver ele para que a gente possa ter a lógica implementada e a gente possa chamar ele no nosso main. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente identifica um submódulo no Python é criar um arquivinho chamado init.py. Esse arquivo dentro da pasta do submódulo, né, dentro da pasta filha, porque essa pasta vai ser acessada, mas a gente não vai ter ali necessariamente a gente não tem necessariamente nada escrito aqui, é mais para a organização do próprio Python. Ele vai saber que com esse init ali ele vai ter módulos que vão poder ser importados em algum momento lá dentro do diretório ali do path do Python. Ok? Uma coisa que eu tinha feito aqui foi criar um arquivo logs.txt. Né? Eu iniciei ele porque tem uma forma da gente fazer uma criação se o arquivo não existir, mas eu prefiro já dar início aqui a um touch dentro do meu logs, né, vazio. E aí a ideia é que a cada jogada que a gente for fazendo, ele vá gravando o histórico dessas jogadas, e a gente vai ter ali também a forma de olhar para esses logs, além de ser só printado no nosso terminal. Ok? Então, basicamente, a gente vai criar uma classe chamada roller, né, um rolador de dados. Essa classe, como a gente viu lá, ela precisa ser iniciada. E aí a gente vai iniciar, e aí eu vou passar uma coisa que eu estou pensando para esse projeto, é o número de lados. Por quê? Porque eu posso ter um dado com número diferente de lados do que 6. Posso ter um dado de 4 lados, posso ter um dado de 20 lados, né? Quem está acostumado aí, quem já jogou Dungeons and Dragons deve conhecer esse tipo de dado. E aí, bem comum nos RPGs. Então a gente vai criar um rolador de dados aqui, que eu vou pegar um número qualquer de dados, né? Não vou colocar uma definição. O que a gente pode fazer aqui em número de lados é tipar ele para integer, certo? Só valores inteiros. E aí, com isso, a gente vai fazer algumas coisas. Né? A primeira coisa que a gente vai fazer, dentro da classe da gente, a gente pode setar o self, quando eu quero que esse meu variável ele se torne um atributo da minha classe, do meu objeto, e eu vou querer acessar isso posteriormente, quando eu estiver acessando, quando eu estiver instanciando um objeto dessa classe, ou quando eu estiver executando aí as funções de dentro da própria classe. Então eu dou aqui o meu self, basicamente, e isso aqui vai ficar disponível aí globalmente para todos os meus para todas as minhas funções aí dentro da minha classe roller, ok? Então, basicamente, a gente vai definir aqui o número de lados, baseado no número de lados, né? Então, aqui vai ser o número de lados. Na verdade, aqui eu já vou extrair uma lista. Então, eu vou fazer aquela list comprehension, né? For in range. Python inicia no zero, né? Então, eu vou começar um range de 1 até o meu número de lados, já que já é um inteiro, né? Então, já posso passar dessa forma. E aí eu fecho aqui a minha list comprehension. Então o que, que eu estou fazendo aqui, né? Basicamente, aqui faltou um in. Basicamente, eu estou selecionando todos os elementos dentro do meu range de lados. Então, por exemplo, se eu passar um número de lados igual a 6, eu espero, né, que essa lista ela contenha os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né, do 1 até o meu número final aqui, que é o 6. Eu estou passando um inteiro, né? Eu poderia passar uma lista nesse caso. E aí uma outra coisa que talvez a gente precise, nesse caso eu acho que não, eu já vou passar o caminho do meu log, que eu já criei. Então o meu self.logpath ele vai ser uma string dizendo onde é que estão os meus logs, certo? Só isso. Vou deixar assim. Então, só a barra logs aqui, que ele vai saber que eu vou colocar. Eu posso passar isso como argumentos, eu posso fazer outras alterações. Quando eu alterar essa pasta de logs, fica mais fácil de editar, porque está aqui em cima. Então, à medida que eu for desenvolvendo, vocês vão ver a importância desse self, desse init aí também, né? Vamos chamar de jogadas aqui. Jogar, na verdade. Que é a ação de executar ali uma jogada do meu dado. Eu vou passar aqui como parâmetros, né, como argumentos da minha função de jogar o self, porque eu preciso passar o self para que eu tenha acesso a todos os meus atributos da classe, né? Então passo o self aqui para dentro de jogar. E além disso eu posso colocar aqui o número de jogadas, n jogadas, certo? Então aqui eu vou ter quantas jogadas que eu vou fazer. Eu posso
definir aqui, por exemplo, jogar 5 vezes o meu dado e ele vai executar esses dados e a gente vai ter os resultados. Eu vou colocar um placeholder aqui, que é um statement que não faz nada, basicamente. Ele não dá erro e ele não faz nada. Então, se eu executar esse código aqui agora, ele não vai fazer nada, mas também não vai dar erro, mas eu estou colocando isso aqui porque eu vou desenvolver mais para frente a minha classe jogar, o meu método jogar, né? A função dentro da minha classe, o método jogar. E aí eu vou criar um outro método chamado guardar histórico, que é exatamente o meu log, né? Então, tenho métodos eu tenho bibliotecas e métodos e outras formas de fazer logs mais eficientes, mas aqui eu vou fazer um log aqui manual para vocês verem como é simples também a gente operar arquivos dentro do Python, né? Então aqui eu vou passar a jogada que aconteceu. E aí basicamente, para a gente abrir um arquivo no Python, a gente faz o with open. Então esse with open, ele vai abrir o arquivo, né? Ele vai abrir o arquivo ali, os bits do arquivo, né? E aí esse with open, quando for um arquivo de leitura, um TXT ou algum outro arquivo que tenha texto, a gente consegue operar, né, dessa forma. Outros bits, né, outros arquivos diferentes ali, a gente vai precisar ter outros métodos para abrir, né, bibliotecas que vão operar especificamente com tipos de dados diferentes, né, com tipos de arquivos diferentes. Mas arquivos de textos a gente pode acessar de forma simples assim com o with open. Então, quando eu faço o open do meu arquivo, eu literalmente estou abrindo ele, né, acessando ele, e eu posso fazer leitura e posso fazer é, gravação desse arquivo também, né? Ou appending, ou writing, enfim, que a operação que eu precisar fazer. E aqui a gente já vai usar uma fstring, né? Aquela que eu comentei na aula, basicamente, passando aqui o meu self.logpath. Então aqui eu tenho o caminho do meu log, seguido de uma barra, logs.txt. Tá? Eu estou completando o meu logspath aqui com um fstring, porque por um motivo ou por outro eu poderia passar um outro arquivo de log. Né? Eu posso fazer um log particionado por um time frame, por exemplo. Um timestamp, desculpa. Então, basicamente, a gente colocou aqui, a gente criou o nosso. Na verdade, está faltando o método que a gente vai abrir isso aqui. Eu vou abrir ele como um a mais. Né? A gente tem alguns métodos de abrir arquivos. A gente pode abrir como arquivo apenas de leitura, com o R. O R é apenas leitura, o W vai ser escrita, né? Ele sobrescreve o arquivo que existir. O A ele vai fazer append, né? Ele vai adicionar ao final do arquivo. Ele vai concatenar ali dentro o que eu passar para ele como argumento também. E aí esse maisinho aqui ele vai fazer exatamente o criar se não existir, né, para esses três métodos aqui. Eu passo um alias para ele, então um slog. E aí basicamente eu vou fazer um log.write, né, porque eu estou escrevendo, eu vou escrever a minha jogada. E eu vou fazer um log.write também, para dar um /n, né, para dar um espaço para as jogadas não ficarem coladas umas nas outras. No final eu dou um close, log.close. E aí eu fecho o meu arquivo. Né? Simples assim. E as jogadas, como é que elas vão acontecer? Né? A gente precisa jogar, a gente precisa de um método para executar essas jogadas aqui e retornar um resultado para o usuário. Né? Então, basicamente, a gente vai fazer isso importando uma biblioteca chamada random. Só que eu não quero ela toda. Né? Eu vou importar aqui o from random import randint, que é o método da random, que vai jogar aleatoriamente, ou ele vai me trazer aleatoriamente um número de inteiros dentro de um range que eu passar para ele. Então eu tenho como argumentos aqui diferentes tipos de jogadas possíveis, né? Vamos dizer jogada no termo do nosso dado, mas basicamente a gente vai poder aqui escolher ou aparecer alguns resultados aleatórios dentro de um range que a gente definir. Então, basicamente aqui o jogar da gente ele vai ser definido com... A primeira coisa que eu vou fazer é checar se a minha instance n jogadas não for integer. Instance for integer. Eu vou dar um raise exception aqui e eu vou dizer o número de jogadas deve ser informado em formato de inteiros.
de um inteiro, né? Vou deixar bem documentadinho aqui. Informada em formato de um inteiro. Eu coloco aqui o meu teste, né, a minha execução aqui, caso dê algum problema, alguém tente executar isso de outra forma. Eu não deixo ele acontecer. Eu vou dar um f-string novamente aqui para dizer que eu estou iniciando as minhas jogadas. Né? Print de novo não, aqui vai ser jogando as minhas jogadas, n jogadas, número de jogadas que eu estou jogando, dados, ponto. Então aqui eu estou inicializando, estou dizendo ao usuário que eu vou jogar esse número de dados, e aí eu faço uma iteração sobre a minha lista de jogadas, né? Então tem um inteiro ali, e aí para cada vez que eu jogar, né, eu preciso ter um resultado. Então basicamente eu vou iterar sobre esse range aqui, 1 até jogadas mais 1. Por quê? Porque o Python ele inicia no zero, né? Então, esqueci do in aqui novamente. O Python inicia do zero. Se eu desse só um range de jogadas, o resultado ia ser ele ia me retornar a jogada número zero até a minha jogada número n-1. Só que o length, né, o comprimento dessa minha lista é igual, só que ele inicia do zero e aí não fica tão legal para printar isso para o usuário. Então eu faço um range de 1 até n jogadas mais 1 e aí eu consigo fazer o número de jogadas que eu estou querendo, né, que apareçam. O meu resultado vai ser um runDint, do qual eu vou passar dois argumentos. Né, o VS Code aqui ele já está me dizendo o que é que eu preciso passar como, argumento, como parâmetro desse método. Né? Então eu vou ter dois inteiros, um A e um, dois inteiros como limitantes ali, né? O N1 e o N2. E aí basicamente o que eu vou passar, né? Eu tenho uma lista de jogadas que eu criei lá em cima, self.lados. Então eu vou fazer o seguinte, res vai ser igual ao meu self.lados 0, que é o meu primeiro lado, né? O meu lado menor, e o self.lados menos 1, que é o meu último lado, né? O meu último elemento da minha lista vai ser o número de lados igual ao número de lados que eu tenho. Né? Então isso aqui já vai me retornar. Esse res já vai ser suficiente para eu retornar um valor, né, desse dado. E aí a jogada, eu vou fazer ela em string aqui, basicamente. Vou fazer uma f-string novamente. E eu vou dizer jogada de número i. Né? Ele vai ter de 1 ao número de jogadas. O resultado. Então, passo a exclamaçãozinha aqui e o número de jogadas aqui ele vai estar sendo printado. Né? Eu vou printar essa minha jogada e eu vou guardar também, guardar histórico da jogada, basicamente. E no final, deixa eu printar aqui que jogadas finalizadas. Pronto. Eu termino aqui a execução do meu método jogar, certo? Então, basicamente, eu vou ter dois métodos, né? O primeiro é o jogar e o segundo é um método interno chamado guardar histórico. A boa prática no Python, inclusive, como eu não quero que ninguém utilize esse método além do meu próprio código, a gente adiciona um underline duplo aqui, chamado de em inglês de dunder, ou dumble underscores, que basicamente vai dizer, quando o meu usuário der um dir no meu roller, ele vai ver que esse método aqui ele não deve ser chamado por usuário. Né? Então, ele pode chamar, né? Ele vai, na verdade, quando ele der um dir com dunder, na verdade nem aparece no dir, mas tem uma forma dele conseguir identificar aqui, se ele abrir o código, mas ele vai saber, né, por boas práticas, que um método com dois underscores, né, não é um método que deve ser chamado fora do contexto dele, que é esse aqui. Então, self.guardar histórico, certo? E aí com isso, gente, eu já posso vir aqui para o meu dice, né? E aí a gente vai fazer uma coisa, a gente vai fazer a execução exatamente desse código, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então vamos lá. A gente vai precisar importar from utils.roller, import roller. Então eu estou importando a minha classe roller da minha utils. E aí eu vou chamar de dado1
vai ser um roller com n lados igual a 6. Tá? Vou fazer um dado normal de 6 lados. E aí a execução disso vai ser o seguinte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só testar, né? O dado possui dado 1 ponto, dado 1 ponto n lados, não, lados, é o número de lados que ele tem. Na verdade, vou passar um len aqui, porque esse lados é uma lista, né? E aí a gente vai fazer as jogadas. Dado 1 ponto jogar. Eu quero jogar 5 dados. Então eu executo isso aqui, eu salvo o meu código, né? Tenho certeza que eu salvei as dois scripts. E aí a gente vai para a execução. E aí, pessoal, eu adicionei aqui um mais um, né? Que eu tinha esquecido de fazer isso aqui. Né, e passei o meu o log path aqui completo. Para a gente poder estar criando o arquivo do zero, né? Quando a gente for executar. Então, basicamente, a execução disso aqui vai ficar, né? Eu vou passar aqui como argumento o número de lados igual a 6. Vou passar aqui para jogar 5 vezes o meu dado. E aí a gente vai ver a execução disso aqui. Certo? Então o dado ele possui 6 lados. A gente vai estar jogando 5 dados. A jogada de número 1, o resultado foi 2. A 2 foi 1. A 3 foi 5, etc. Assim sucessivamente. E a gente teve o número de jogadas aqui finalizadas. E o nosso log ele foi criado aqui também, guardando essas informações para a gente. Ok? A gente pode colocar um timestamp aqui também. A gente pode aumentar esse projeto, fazer algumas coisas mais interessantes. Mas a ideia mais básica é essa. Uma última coisa que a gente vai fazer aqui para finalizar esse primeiro projetinho vai ser importar sys. Né? Sys é uma biblioteca, é um módulo construído do Python para a gente fazer execuções do sistema. Né? Ele vai pegar argumentos ali de dentro do terminal, por exemplo, e a gente vai poder trabalhar com isso aqui. Então eu vou passar esse dado, essa definição do meu dado, a instanciação do dado para dentro do meu roller, e aí eu vou fazer o seguinte. Número de lados vai ser igual a um sysargv, o 0, 1 no caso, que vai ser o argumento que eu vou passar para o meu dado, para o meu programa, e o número de jogadas eu vou passar aqui como sysargv2, certo? Eu já explico o que é isso para vocês, mas basicamente eu vou passar isso aqui como argumento, tirar essa vírgula, passar isso aqui como argumento dentro quando eu chamar o meu código, e aí eu vou capturar esse primeiro argumento como número de lados, e o número de jogadas aqui como meu segundo argumento. Então, basicamente, a gente vai instanciar aqui o dado como um roller, cujo meu número de lados vai ser igual ao número de lados, né, que é essa variável aqui em cima. E a gente vai printar, né, aqui vai ser variável, né, vai ser dinâmico, e a gente vai jogar o número de jogadas aqui do nosso dado. A forma mais simples da gente fazer um programa realmente dinâmico ali, que a gente vai estar esperando receber argumentos, é assim, né, no Python. E aí a execução também, antes de executar, né, tem um bugzinho aqui, na verdade, que a gente precisa garantir que esse argumento ele venha como um inteiro, né, que eu estou passando inteiro para essas duas formas. Né. A forma no Python da gente definir ou transformar tipos de dados é exatamente de alguns variáveis, né, alguns métodos, eles funcionam dessa forma aqui, passar um int para dentro de uma outra variável, para dentro de um outro valor, ele vai tentar forçar que aquele operador, que aquele tipo de dado se torne um inteiro, né? Se eu passar um int desses aqui para um float, por exemplo, ele vai fazer aquela lógica ali de se está para mais ou está para menos, ele vai passar um ceil ou um floor, dependendo ali da proximidade com o próximo inteiro, né? Ou inteiro anterior, no caso. E aqui a gente vai garantir esse int e a gente vai executar aqui o nosso dice, né? Então, python dice.py, eu quero um dado de 6 lados e vou jogar isso 10 vezes. Então, o dado possui 6 lados, jogando 10 dados, a gente vai ter aqui todos os resultados dele, número de jogadas finalizadas. E aí a gente com isso criou aqui o nosso log e finalizou esse primeiro projetinho.